Olá, meus queridos, bem-vindos à nossa segunda aula sobre modalização do discurso. E se você não se lembra ou perdeu a última aula, toque no cardzinho aí para poder assistir a aula anterior para entender um pouquinho melhor. E o que é a modalização do discurso? Bom, na modalização do discurso, como falamos na última aula, ocorre a geração de efeito de sentido na fala através de alguns recursos que nós usamos para enfatizar ou atenuar o discurso. E esses recursos a língua nos fornece. Através do quê? De algumas classes gramaticais, por exemplo, adjetivo, substantivo, advérbio. Então, o substantivo, num grau aumentativo ou diminutivo, vai modalizar o discurso para um determinado efeito de sentido. Da mesma maneira, o advérbio, por exemplo, na aula passada falamos sobre o advérbio talvez, que vai modalizar o discurso para dúvida em relação ao fato enunciado. E assim funciona a modalização do discurso. Nessa segunda aula, vamos ver outros casos de modalização do discurso. Por exemplo, os verbos auxiliares. Verbos auxiliares poder, dever e ter, de. Esses verbos podem indicar algumas noções. Quais noções? Noção de possibilidade, de permissão, de obrigação. Então, possibilidade, por exemplo, o verbo poder. Pode chover hoje. Existe uma possibilidade. Nada de difícil nisso, né? Super tranquilo. A própria palavra já indica a ideia, obviamente. Permissão. Pode entrar, meu amigo. Pode entrar, amigo. Então você está dando a permissão para que alguém entre. Obrigação. Os jovens devem respeitar os mais velhos. Ou também o ter de, que indica a obrigação. As dívidas têm de ser pagas. Então, esses verbos auxiliares indicam essas noções de possibilidade, permissão e obrigação. Difícil? Não, molezinha, né, meu querido? E se está gostando, dá um joinha aí, então. Alguns verbos também ajudam aí na modalização do discurso. Por exemplo, o verbo crer, o verbo desejar, o verbo duvidar. Esses verbos revelam a atitude do enunciador em relação a uma dada realidade, que é sempre expressa por uma proposição. Então vejamos o exemplo. Cremos que João é honesto. Aí existe, obviamente, um juízo de valor sobre a honestidade de João. E a proposição é a de que João é honesto. Para que nós possamos crer nessa honestidade de João, João tem de ser honesto, certo? Então, quando dizemos cremos que João é honesto, existe aí a crença nessa honestidade. Na proposição, João é honesto. Outro exemplo, duvido que você erre o exercício. Duvido, nesse caso, aponta para qual ideia? A ideia de certeza. Embora a palavra seja duvido, aqui a ideia é de certeza, ou seja, eu tenho certeza que você não errará o exercício. E você também consegue a modalização do discurso através da combinação do verbo ser mais um adjetivo. E você pode indicar aí a ideia de certeza, dúvida, obrigatoriedade. Por exemplo, é claro que gosto de seu trabalho. Olha a indicação de certeza na expressão é claro. É possível que o ônibus chegue atrasado. É possível, indicando aí a ideia de dúvida, né? Não existe uma certeza. E é preciso estudar. Nesse caso, a indicação de obrigatoriedade. Super fácil, não? Então eu quero que você tenha atenção daqui para frente todas as vezes que você for trabalhar com modalização do discurso. As atividades, os exercícios que giram em torno de modalização do discurso querem que você esteja atento a quê? A noção de juízo de valor em torno daquilo que é positivo ou negativo, daquilo que é bom ou ruim. Então preste atenção nesse exemplo. Dê atenção às coisas que realmente importam. Deixe de lado o que não presta, dedique-se a tudo que vai te enaltecer. Então, vejam aqui que nesse pequeno texto nós podemos dividir dois lados, o lado positivo e o lado negativo. Quais são as expressões que apontam para esse juízo de valor, para essa análise do que é positivo? Então, a gente pode encontrar realmente importam, dedique-se. O dedicar-se já tem essa conotação mais positiva, porque você vai se dedicar para alcançar um objetivo maior. E as ideias negativas? Não presta, deixe de lado.
Então, aquilo que não presta precisa ser deixado de lado. O próprio advérbio de negação aí aponta para esse lado negativo. Então, fiquem atentos aí para as atividades que seguirão no portal Plural Maestro, para que vocês as façam de maneira correta. Muito bem, meus queridos, agora é com vocês. Realizem as atividades disponibilizadas no portal. Bons estudos, aproveite seu dia, até a próxima, bye bye!